Pronto. E aí, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, né? Na medida. Tudo bem. Essa correria da vida pandêmica, né? Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó, obrigado primeiro por ter aceito meu convite. Depois eu Imagino. vou colocar lá no YouTube, né? Aham, Te mando. E eu queria tá bom. te perguntar como que foi o seu começo de carreira, assim, no jornalismo. Meu início de carreira foi bem raiz, né? Porque eu era bem novinha e eu sabia que eu queria ser jornalista há muito tempo, sempre gostei de ler, de escrever. E aí, quando eu estava na faculdade, eu pensei assim, nossa, eu tenho que ter alguma experiência, né? Não posso simplesmente ficar aqui fazendo a parte teórica e não saber como é a prática. Então, eu fui lá na TV da minha universidade e eu cheguei na cara e na coragem, assim, falei, gente, eu quero trabalhar aqui, quero fazer um estágio aqui, seja o que for. Pode ser para carregar caixa, puxar cabo, e aí as coisas foram acontecendo, nada foi de um dia para o outro, né? Eu fiz muito trabalho de bastidor, fui câmera, fui produtora, editei, e assim como todo tipo de profissional, fui me tornando uma trabalhadora mais completa, digamos assim, né? Claro, sempre aprendendo, nunca a gente sabe tudo, mas o meu inicinho foi assim, bem jovem, bem menina, com 17 anos, e coloquei a cara lá mesmo na TV da universidade com vontade de aprender e tive alguns dos meus melhores ensinamentos nessa época. Que legal. E você é do Sul, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. Tudo isso que eu estou relatando aconteceu na cidade de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, de onde saíram grandes jornalistas. Assim, é uma faculdade muito bacana que tem lá, com uma estrutura bem interessante de rádio, de TV, impresso também. E, claro, agora deve ter toda essa parte tecnológica muito forte também, mas eu me formei há mais de 15 anos, então, claro que o jornalismo era muito diferente na minha época. E é isso, logo em seguida eu já saí lá da minha cidade, já fui para a capital, depois vim para São Paulo, e aí de São Paulo acabei recebendo o convite para vir para Ribeirão. Degrauzinho por degrauzinho, sabe, Matheus? Nada acontece num passe de mágica na vida, né? A gente tem que ir construindo, seja o que for que a gente queira, né? E a minha carreira foi assim. E tem que estudar muito, né, também. Nossa, imagino que É, na verdade, o jornalista ele não para de estudar, né? Porque a gente tem que estar sempre por dentro do que está acontecendo no mundo, na vida. Tem até um amigo meu que fala que o jornalista ele é o especialista em ideias gerais, porque a gente, na verdade, tem que saber de saúde, de política, de economia, de meio ambiente. Pensa bem, né? A gente não pode estar focado só numa questão, além de saber escrever muito bem, e ter a nossa bagagem intelectual muito vasta. Uhum. Então, é isso, mas tem que gostar, né? Quem não gosta realmente não se dá bem, tem que gostar muito. A gente fala que é uma vocação mesmo, porque são muitas renúncias, não é uma vida muito fácil, não, mas quem gosta é apaixonado. Você está trabalhando desde o começo da pandemia, né? Você não parou um dia. Não, não parei nem um pouco, assim, mesmo nos dias mais de maior isolamento, né? Não só aqui em Ribeirão, mas também no estado. Me lembro aquela semana lá do final de março, né? Que todo mundo ficou bem assustado, a gente ainda conhecia muito pouco do vírus e todo mundo realmente ficou em casa. Eu me lembro que eu saí assim para trabalhar e eu pensava, gente, que loucura, porque parecia cena de filme, assim, tudo vazio na cidade, e eu saindo. E eu me lembro que eu pensava nisso como uma missão, um propósito mesmo. Eu pensava, bom, se em plena pandemia eu sou uma das pessoas escolhidas nesse mundo para estar aqui informando, trabalhando diante de tantas situações às vezes difíceis, né, de pessoas que também resolveram atacar, que resolveram não acreditar na pandemia. Então, esse último ano tem sido bem complicado, o maior desafio do jornalista, eu acho, de uma forma geral, o maior desafio da minha carreira, com certeza. Mas eu me sinto muito honrada, sabe, de poder estar dando conta, de poder ser
ferramenta, né, de informação, de comunicação para as pessoas, embora, como eu disse muitas vezes, eu também acabo sendo uma válvula de escape, assim, né, um bode expiatório, digamos, para a pessoa. Ela tá brava, quer xingar e acaba xingando o carteiro, né? Eu sempre faço essa analogia. Eu não sou quem escreve a carta, eu sou quem leva a carta, mas muitas vezes eu é que apanho, né? Então, mas faz parte, né? Tem o bônus e o ônus. Tem tanta coisa maravilhosa que o jornalismo me proporciona e proporciona para o mundo e para a sociedade. Também tem algumas coisinhas que não são tão felizes, mas em toda profissão tem isso, né? Nada é perfeito. E lá, quando você começou, assim, você lembra a primeira vez que você pegou no microfone, assim? Ah, eu me lembro. Na verdade, a minha maior lembrança nem é tanto de quando eu peguei o microfone e saí para fazer alguma entrevista. Eu acho que a minha maior lembrança é de quando eu peguei o microfone para entrar ao vivo. Porque é muito doido o que acontece na cabeça da gente. Claro, hoje não mais, né? Hoje eu fico ao vivo 1h15 todos os dias, então hoje em dia é tranquilo. Mas na época eu me lembro que me deu uma pane mesmo, me deu um branco. Eu tinha estudado, tinha lido, me marcou muito, porque eu fiquei muito constrangida, muito envergonhada. Porque realmente me deu um branco, assim, na hora que ligou a luz da câmera. Esqueci o que eu tinha que falar. Até eu nunca assisti essa gravação, porque esse ao vivo, porque na época eu me lembro que eu fiquei muito envergonhada. Claro que aí vieram vários outros e aos poucos a gente vai se soltando, né? E também eu era super nova, mas me marcou muito pela vergonha mesmo, assim, de falar assim, gente, eu não sei para onde ir. Eu não conseguia organizar minha fala, de total nervosismo, né? Que eu acho que acaba acontecendo com todo mundo na estreia de um ao vivo. Ia se esconder, né? Aí, ou a pessoa já. Hoje em dia que tem internet, imagino que muita gente já, como você, né, tem um canal no YouTube ou faz story no Instagram. Talvez a pessoa, na hora que o estudante de jornalismo vá fazer um ao vivo, talvez já nem seja mais tão complicado. Mas na minha época não tinha esse monte de ferramenta para treinar, digamos assim. Então você já vai jogado ali no fogo, né? Então foi a minha maior lembrança, assim, mas depois as coisas foram fluindo, sabe? Legal. E depois da faculdade, você chegou a trabalhar, você trabalhou lá na sua cidade, né? Eu cheguei a trabalhar lá, eu fui, na verdade, bem pouquinho tempo, assim, porque como eu já tinha feito muitos estágios, já que a gente tá falando da minha cidade, eu vou ficar tomando um chimarrão aqui, tá? Eu já tinha feito muitos. Legal. Eu tinha feito muitos estágios, então eu era aquelas bem CDF da faculdade, sabe? Falo isso de nenhuma maneira pejorativa, falo com muito orgulho, porque eu sempre fui muito estudiosa. Então eu já tinha uma bagagem bacana, assim, uma trajetória bacana, então foi muito rápido para eu conseguir um emprego depois do meu diploma. Então eu acabei ficando quase nada na minha cidade. Eu já fui contratada para trabalhar em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Fui para lá. E lá eu fui cinegrafista nessa empresa, depois fui repórter e cheguei a ser apresentadora da TVE. E assim as coisas foram acontecendo, mas também bem jovem, com 21 anos, eu já estava morando em Porto Alegre, sozinha. Foi tudo muito assim, vamos, né? Tipo, vou abraçar as oportunidades. Isso eu aprendi muito cedo, né? Que você tem que abraçar as oportunidades que aparecem, porque elas muitas vezes não vêm duas vezes, né? E seus pais sempre te apoiaram nessa empreita? Na verdade, eu acho que o jornalismo tem um pouco de preconceito e ainda tem, né? A pessoa num certo momento fala assim, nossa, mas você vai ser jornalista, vai morrer de fome. Eu ouvi algumas coisas assim, sabe? Igual no Não teatro, foi né? Igual no... igual na sua carreira, exatamente. Você ouve tanta coisa assim desmotivadora. Não creio que seja por mal, né? As pessoas falam as coisas pensando no nosso bem. Mas quando você tem um sonho, quando você tem uma missão na sua cabeça, na sua alma, de que adianta de repente eu fazer uma medicina, um direito, porque parece mais garantido, entre aspas, mas aí eu não vou ser feliz? Então,
confesso que não tive muitos apoiadores, assim, não foi uma coisa, uhul, que legal, mas estava no meu coração e deu certo, Queria né? fazer E o, hoje em dia todo mundo tem muito orgulho de mim, sabe? queria fazer o que você gosta, né? Então, ninguém Sim, podia. e mesmo fazendo o que eu gosto, eu faço questão de não romantizar e não glamorizar, porque tem dias que são muito difíceis, são exaustivos, cansativos. A vida de adulto é assim, né? A gente tem tanta coisa para dar conta, então não é que a sua vida vai ser perfeita porque você vai trabalhar com o que você gosta, mas pelo menos você vai ter um ânimo na hora de sair da cama, além da questão de ter um conta para pagar no fim do mês, né? Você vai ter um propósito por detrás, né? Então, eu acho que isso é muito importante, você sempre ir atrás do que faz o seu olho brilhar, né? Então, eu falo do jornalismo com muita paixão mesmo, e isso é que me sustenta naqueles dias em que eu tô mais cansada, ou às vezes até desacreditada de algo, do mundo, do ser humano, porque quem não tá, né, nesse É, momento da pandemia aí. verdade. Não, tem que ir cada dia de uma vez, né? Vai. Um dia por vez, e com fé, né, Matheus, porque não tá fácil. Verdade. E na PTV, assim, como foi o convite, né? Chegou o convite para você. Então, eu trabalhava num canal de agronegócio chamado Canal Rural, e eu já trabalhava lá há 3 anos. E eu viajava o Brasil inteiro, ia para leilões de gado, para feiras agropecuárias, falava de agronegócio, sabe? Basicamente, era um jornalismo setorizado, como a gente fala. E a chefe da EPTV, no caso, ela assistia a esse canal, ela gostava muito, ela tinha fazenda e tal, e ela me via. E quando surgiu a oportunidade, uma vaga aqui para o EPTV1, né, que era Jornal da EPTV primeira edição na época, era o nome, ela pensou em mim, porque como ela me assistia muito, ela, nossa, tem aquela moça lá do Canal Rural, ela sempre fica horas ao vivo, e ela queria alguém que já tivesse essa coisa de ficar ao vivo, e eu ficava 5 horas, às vezes, ao vivo direto no Canal Rural. Então, ela lembrou de mim, aí ela ficou me observando com outros olhos, né? Mostrou meu material para as outras pessoas, para os outros chefes aqui da EPTV, e as coisas foram indo, assim, eu lá sem nem saber o que estava acontecendo, né? Aí um dia tocou meu celular, ela tinha conseguido meu telefone e me fez o convite. E eu nem conhecia Ribeirão direito, assim, e acho que foi coisa de Deus, porque eu já estou aqui há 10 anos, amo morar aqui, mas eu não vim pensando que eu ficaria tanto tempo, sabe? É bastante. Nossa, 10 anos, né? Foi 2000, Muita coisa. 2010. 2010, vai fazer 11 anos agora em outubro. E para você, assim, deve ser gostoso, né? Fazer um jornal ao vivo, assim, né? Você deve gostar. Ah, eu gosto muito, assim, eu me divirto, sabe? Quando eu digo me divirto, não é também no sentido irresponsável da palavra, é no sentido de que eu tô ali fazendo algo que eu realmente gosto, que eu me comprometo muito, eu chego muito cedo lá para já organizar tudo, eu gosto de participar de cada etapa do jornal, e quando eu entro no estúdio é o meu escritório, assim, eu me sinto totalmente em casa. Então, seja para falar de assuntos sérios, assuntos ruins, assuntos felizes, eu tô ali de corpo e alma. E aí trazendo para E ela muito à vontade estando no estúdio. E para mim ali, aquelas pessoas que estão ali, os cinegrafistas, são como da minha família, as pessoas que estão do lado da tela, eu realmente acho que consigo me conectar com as pessoas que estão em casa me assistindo e tento, né? Então, até se eu erro alguma coisa, eu tento fazer de uma forma bem natural. Se eu não consigo falar alguma palavra, eu rio junto, falo, opa, vamos de novo. E eu acho que essa naturalidade acaba me aproximando do público também, né? Então, eu gosto muito de estar naquele lugar, naquela posição, não por mim, Luciele, enquanto pessoa, mas principalmente pela Luciele profissional, que um dia entrou na faculdade, que um dia sonhou
em mudar o mundo, em ajudar as pessoas, em transformar esse planeta num lugar melhor de se viver. E acho que, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, o jornalismo tem esse papel social. E quando te chamaram para fazer um debate, né? Mediar um debate, eu lembro dos prefeitos aqui da cidade, né? Você mediava, né? Como que foi? Então, na verdade, o debate eu não cheguei a mediar, mas não, eu entrevistei. né? Eu entrevistei alguns prefeitos. Na verdade, nos últimos anos, né? Uhum. Também, 4 anos atrás também. Na verdade, 2 anos atrás, né? Porque teve para prefeito 2 anos atrás. 3 agora, né? Porque a gente está em 2021. É a mesma coisa que eu te falei no início. A gente tem que estudar muito. Então, cada um dos candidatos a gente estuda quais são as propostas de cada um. E, por exemplo, se algum fala que vai construir, que vai abrir tantas mil vagas de creche, não é tão simples, né? Não, mas peraí, de onde vem a verba? Mas como, né? A gente tem que ir insistindo aí nas perguntas para eles. Não é diferente de nenhuma outra entrevista que eu faça, sabe? Em termos de empenho, de ir atrás do conteúdo. Se eu vou entrevistar um médico cardiologista, eu tenho que saber tudo o que eu vou perguntar sobre infarto, sobre uma doença cardiovascular. E na época que tem política é a mesma coisa, a gente estuda muito, né? Esse ano eu participei, inclusive, dos programas especiais, em 2020, dos programas especiais das eleições no estúdio. E é isso, você está por dentro de tudo, da questão dos horários, das zonas eleitorais. A gente tem algumas estratégias, alguns mapas mentais que a gente faz para lembrar de algumas coisas que tem mais a ver com estatística, com número. E é aquilo, é estudo o tempo inteiro. Não é fácil, mas é gratificante. Na FPTV é legal que vocês trazem um médico, né, também, para a gente fazer perguntas. Vocês já têm algumas perguntas prontas, né? Isso é legal também, né? Essa história das pessoas fazerem pergunta é algo que a gente trouxe nesse novo jornalismo, né? Um jornalismo mais interativo, mais participativo. Então, a gente tem a hashtag lá no Twitter, que você mesmo já participou. E aí, por meio da hashtag, as pessoas mandam perguntas, seja para o médico, para o advogado, enfim, para quem quer que seja, né? A gente abre esse espaço. E isso, antigamente, era impensável, né? O jornalista fazia ali aquela entrevista do jeito que ele organizou o roteiro na cabeça dele, e aí você vê, hoje em dia tem essa possibilidade do telespectador participar junto. Eu acho isso o máximo, eu até brinco que parece que eu fiz jornalismo para passar por esse período de transição em que as pessoas estão em casa, mas ao mesmo tempo estão fazendo o jornal junto comigo. Olha que surreal! Isso é muito futuro, né? Quando que a gente imaginaria anos atrás que isso seria possível de se fazer em tempo real, e a gente faz. Eu acho muito incrível, assim. Bom que chegou as redes sociais para isso, né? Porque antes não tinha Twitter, não tinha... Exatamente. Exatamente. E, na verdade, hoje em dia, a TV e a internet estão muito ligadas. Às vezes as pessoas me perguntam assim, alô, você acha que o jornalismo vai acabar? Para ser bem sincera, eu acho que o jornalismo do jeito que a gente conhece vai. Porque o jornalismo que eu conhecia 20 anos atrás, que eu aprendi na sala de aula, já é totalmente diferente. Mas eu não vejo isso com maus olhos, eu vejo isso de uma forma super positiva. É o jornalismo se reinventando, se reciclando e se fundindo com a internet, com as redes sociais. Então, a pessoa que está na internet, ela vem e liga a TV a partir de algum convite que eu fiz na internet e vice-versa. Ou eu estou na televisão e chamo a pessoa para a internet para participar de alguma forma, seja com recurso audiovisual, com mensagem. Nossa, eu acho isso fantástico e eu adoro que seja assim. Hoje, além do Twitter que eu estava falando, a gente tem também as nossas lives, que é uma coisa nova e que está trazendo muito telespectador para a EPTV, ainda mais, porque é aquele momento que quebra aquela imagem da moça da televisão. Eu não gosto desse termo, quando as pessoas falam, ai, você é a moça da TV. Não, eu sou a Luciele, eu sou como você. A única diferença é que o meu trabalho, ele aparece, né, para todo mundo ver.
Então, aí na hora da live é a hora que você ri, que você brinca, que você conversa com as pessoas e que elas te veem como, né, gente como a gente. É. E na hora que as pessoas, você sai na rua, as pessoas te reconhecem. Para você, né? Deve ser bom, né? Você gosta, né? Eu gosto, assim, claro que hoje em dia isso ficou muito no Um pouco passado, menos, né, né? Matheus? Hoje em dia tá super diferente, porque eu realmente não fico saindo, tô respeitando, né, todas as medidas, mas vou falar do mundo antes da pandemia. As pessoas sempre foram muito carinhosas comigo em todos os lugares, seja em supermercado, shopping, barzinho, loja, onde eu tiver, assim. E eu faço muita. Hoje em dia não tem essa questão de autógrafo, né? Que antigamente existia, me dá um autógrafo. Cheguei a dar autógrafo para algumas pessoas no início, mas hoje em dia é foto, todo mundo quer tirar uma selfie. E eu faço questão de tirar, sempre eu tiro com o maior prazer, não importa onde eu esteja, eu sempre tiro, converso com a pessoa, sabe? Eu acho um barato. Eu E lembro às que eu vezes a tirei com pessoa você quer no. denunciar. Eu tirei com você no Hã? rodeio, né? Acho que era o show Sim, lá da Maria Mendonça, né? Foi, acho. faz um tempão, né? Lá no, acho que, sei lá, acho que 2013, Por aí. 2014, talvez. Então, assim como você me pediu, outras pessoas me pedem, e eu fico super feliz, sabe? Eu sempre pergunto o nome da pessoa, de onde ela é, porque muitas vezes nem é alguém de Ribeirão, né? É alguém da região. E às vezes a pessoa fala, ai, a minha mãe adora você. Aí eu, mando um beijo pra sua mãe. É muito gostoso, assim. E é meio louco também, porque às vezes eu me esqueço. Eu me esqueço, assim, eu não tenho noção da minha visibilidade. Às vezes eu tô, sei lá, tô na rua, alguma amiga minha fala, ai, Lu, aquelas pessoas estão te olhando. Eu nem tchum, assim, nossa, estão me olhando. Opa, eu sou da TV. É normal, né? Às vezes você esquece. Deixa eu olhar, Uhum. não tem tempo, né? Eu não sei onde ver tempo aqui no. Eu também não sei. Deixa eu pensar aqui. A hora que eu entrei, eu te falo. Eu acho que Não a gente fala. tá. Eu acho que a gente tá uns 20 minutos, pelo que eu tô vendo aqui. Que é 40 minutos, né? 45, né? Tá, beleza. E você lembra da primeira vez que você entrou no estúdio da IPTV? Foi Lembro. o dia, assim? Lembro, foi no dia 25 de outubro de 2010. Foi o meu primeiro ao vivo na EPTV. Eu assisti a esse vídeo faz alguns dias até, foi durante essa pandemia, porque eu dei entrevista para um rapaz que acabou conseguindo esse material lá com Campinas. Eu nunca tinha assistido. Engraçado, porque eu tinha muito sotaque gaúcho ainda. Então, não gostei muito de me ver assim. E meio travada, meio envergonhada, natural, né? A pessoa tá estreando num mundo totalmente novo. Eu não era apresentadora, eu era repórter. Então, querendo ou não, é diferente você estar no estúdio com tudo, com aquele clima, aquelas luzes, aquele monte de câmera, o teleprompter. É muito diferente estar no estúdio, né? E eu já fui ser parceira do Danilo nesse dia, a gente já começou a apresentar o jornal juntos. E assim, a minha lembrança é de muita tensão, mas não de medo, e sim de responsabilidade, né? Com consciência da responsabilidade que eu tinha de estar ali naquele local falando para tantas pessoas. E jamais imaginei, como eu falei no início, jamais imaginei que eu ia ficar tantos anos à frente do jornal, e hoje em dia sou a cara do jornal, assim, falo isso com a maior honra do mundo. E é muito bom, Hoje é eu só amo. você, né? É meu filho, o EPTV1 é meu filho, assim, eu cuido dele com o maior amor do planeta. E é só você, né? Hoje. Quando, Hoje em quando dia. falaram que ia ser só você apresentando, como que. No início eu falei, nossa senhora, eu vou falar muito, né? Porque realmente eu falo muito, eu fico 1h15, cheguei a me preocupar até com a questão A das voz. minhas pregas vocais, com a minha voz. Conversei com a fono sobre isso, né? Porque como preservar a minha saúde vocal e respiratória de uma forma geral, eu tinha essa preocupação, porque num jornal grande, quando tem alguém do seu lado, você vai dividindo as tarefas. Então, às vezes tem um texto muito grande, você fala um parágrafo, seu colega fala o outro.
E hoje em dia, às vezes, eu fico falando seguidamente por mais de 4 minutos. Aquela hora que entram aquelas informações do coronavírus, por exemplo, das artes, é uma hora que não tem nada para quebrar, não tem repórter, não tem participação, não tem VT, não tem sonora, sou eu direto, assim, às vezes eu fico realmente mais de 4 minutos, assim, como eu estou falando com você, sem parar, sem engolir saliva, tendo que fazer a respiração no ponto certo para que não falte o meu ar, né? Então, no início, eu enxerguei como um desafio, e como tudo que é novo, tudo que a gente muda, dá um friozinho na barriga, é gostoso, né? E fiquei pensando assim, o que eu precisava fazer para me sentir bem sozinha, porque querendo ou não, na verdade eu sou o fio condutor entre várias informações. Então eu estou no tempo, aí eu vou falar de emprego, aí eu volto para falar de esporte, aí do esporte eu chamo alguém no até quando. Então eu tenho que ter essa... O repórter, então eu tenho que ter essa capacidade, muitas vezes, que é feita no improviso, né? Nem tudo a gente já programou na redação. Então eu tenho que ter essa capacidade de costurar o jornal de um jeito que ele fique gostoso para o telespectador querer assistir. E isso também tem muito a ver com a minha presença ali, né? A minha personalidade ali naquele jornal. E enfim, pode ser que alguns dias sejam bacanas, pode ser que em outros as pessoas não gostem, mas a gente vai sempre tentando fazer o melhor, né? E eu gosto muito da parceria que você tem com o Geraldo, né? E com a Luara ou com a Heloísa, né? Uma das duas que faz a Sim. É muito legal. Porque, assim, a gente às vezes acaba abrindo um espaço para brincar, para dar risada, para fazer uma zoeira, assim, um com o outro. Claro, quando cabe, né? A gente, acho que a linha é muito tênue de você fazer uma brincadeira e você errar a hora em que tem que fazer, né? Mas quando é possível, a gente faz. E em geral, as pessoas dão um feedback muito gostoso, assim, parecido com o seu. Ah, legal ver a sintonia de vocês se dão bem, vocês conversam, né? Parece que vocês são amigos da gente, que vocês estão aqui na sala da gente. Então é isso, porque na verdade a gente está entrando na casa de tanta gente na hora do almoço, sem pedir licença. Então o que eu mais quero é que as pessoas me vejam como uma amiga delas mesmo. E a ideia de vocês que tiveram de separar, você e o Danilo, cada um fazer... Não, na verdade, as circunstâncias foram fazendo com que isso acontecesse. Primeiro, eu cheguei a apresentar com o Guilherme, que está no Bom Dia Cidade, né? Porque aí a Larissa Castro, não sei se você se lembra dela, uma morena, ela foi para Campinas. Quando a Larissa foi para Campinas, o Danilo foi para o Jornal da Noite. Então, na verdade, foi aquela dança das cadeiras normal, que acontece em qualquer empresa, em qualquer emissora. Aí o Danilo foi para a noite. Aí o Guilherme veio comigo para o Jornal do Meio-Dia. Aí o Guilherme voltou para o BDC, aí veio a pandemia. Na pandemia, a gente recebeu essa orientação, claro, de que ficasse o menor número de pessoas no estúdio. Tanto que hoje em dia a gente não entrevista ninguém ao vivo, né? É tudo assim, de forma remota, ou no Skype, ou a gente grava antes. Nunca tem alguém comigo no estúdio. Então, foi uma medida também para aumentar o distanciamento entre as pessoas, para as equipes não ficarem muito juntas. Acabou acontecendo assim. Eu não sei como vai ser no mundo pós-pandemia, mas nesse momento é assim que tem sido. Era legal quando vocês traziam alguma peça de teatro, vinha, né? Os artistas iam lá, né? Ser entrevistados. Sim. Eu conheci muita gente, nossa senhora, conheci muitos atores, muitas atrizes da Globo, cantores, realmente eles vinham com bastante frequência, até porque Ribeirão Preto tem um cenário cultural, né, no mundo sem pandemia, um cenário cultural bem forte, com ótimas peças de teatro e shows muito grandiosos, né, a gente perde só um pouquinho assim para a capital, mas Ribeirão Preto tem uma cara de capital em relação às opções culturais, né? É muito interessante isso. E aí a gente recebia no estúdio, e em geral era a última entrevista do jornal, era com essas pessoas.
E também era um momento ali que eu tentava fazer o mais descontraído possível, como se fosse um bate-papo, né, com a pessoa, que a pessoa se sentisse bem à vontade, porque quanto mais à vontade a pessoa se sente, mais verdade passa para quem está assistindo, né? Então não pode ser aquela coisa muito formal. Ah, como é estar em Ribeirão Preto? Não, vamos. E aí, já veio aqui esse calor de Ribeirão? Já tomou o chopp de Ribeirão Preto, sabe? Então é bacana trazer essas coisas assim para que a pessoa possa se soltar e não ficar tão formal na hora da entrevista. Isso eu gosto de fazer. Legal. Eu lembro que você chegou aí na Fátima, né, na plateia. Eu fui nas minhas férias de 2018, eu acho. E foi bem interessante também, porque aí eles tinham a informação de que eu era jornalista, eu acabei ficando na fileira da frente, conversei com a Fátima também, falei um pouquinho do meu trabalho para ela, falei que eu tinha crescido assistindo ela, que ela era muito minha inspiração, né, na época em que ela era do jornalismo mesmo e não do entretenimento. Foi muito legal, assim, poder acompanhar o que eu faço, só que estando nos bastidores, então poder ver ela conversando com o diretor de TV no ponto eletrônico, né, toda a movimentação de câmeras, e ainda mais que no caso dela é um estúdio com plateia, então tem toda uma dinâmica diferente, vai voltar do intervalo, aí todo mundo tem que ficar... Tem algumas coisas diferentes de um jornal como o meu, que não tem plateia, né, que é só eu e as câmeras. Então foi muito interessante, foi bem diferente assim a experiência. Eu também cheguei aí uma vez. Eu fui lá. Ah, você foi? É muito legal. É muito bacana. É Demais. diferente, né? Uhum. Tá do outro lado, assim, né? É. Eu não sei o tempo, mas vamos tirar uma foto, né? Vou tirar a Vamos, foto deixa eu dela. tirar o chimarrão daqui. Vou tirar sem o fone, tá? Uhum. Vamos ver. Ah, dá certo. Deixa eu ver. Deu? Ah, não, mas outro, peraí. Tomei. Vou tirar aqui do meu também, então. Foi. Eu tirei uma, acho que ficou legal também. Vou te mandar no. Você me manda. Eu Vou acho te que ficou mandar legal no também. Poxa. Instagram. Ó, Na brigadão. verdade, eu dei um print Foi. da tela, sabe? Ah, tá. Então é melhor, aí você me manda. Eu acho que a minha Ai, não só que ficou muito agora eu legal. não tô te achando aqui para voltar para falar com você. Achei. Ó, brigadão, viu?